Salve, salve meus amigos da internet, meu nome é Nido Denani e esse é mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, antes de mais nada, né, feliz 2015 para todo mundo aí que nos assiste, para todo mundo que está inscrito, para todo mundo que está aparecendo pela primeira vez. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano, de 2015, e eu espero que vocês gostem porque o tema na verdade vai ser bem bacana. Vamos falar de OVNIs. Primeiro eu quero que vocês lembrem o que a palavra OVNI significa. Existe uma fascinante fragilidade da mente humana, cuja psicologia sabe tudo a respeito disso, que é chamada de argumento da ignorância. É assim que funciona. Vocês estão prontos? Bom, alguém vê luzes piscando no céu. Eles nunca viram isso antes, não entendem o que está acontecendo, então eles olham para aquilo lá e falam assim: nossa, um OVNI. O NI aí no finalzinho de OVNI quer dizer não identificado. Então eles falam: olha, eu não sei o que é aquilo. Então deve ser visitantes de outros planetas vindo pra cá. Bom, se você não sabe o que é aquilo, é aí que seu discurso devia terminar, certo? Você não devia supor qualquer outra coisa, certo? Certo? Certo, esse preâmbulo que eu acabei de falar na introdução do nosso vídeo, ele é na verdade o pedaço de um monólogo do astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson, e eu vou deixar essa palestrinha que ele deu referenciada aqui embaixo, porque ela é bem bacana de assistir. Ele tem um jeito de pensar as coisas super fáceis, ele é um divulgador de ciência, então eu recomendo. Enfim, esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, ele é uma espécie de resposta atrasada que eu estou dando para uma grande maioria das pessoas que responderam aquele meu vídeo dos Nephilims, que também vai estar referenciado aqui embaixo. Eu senti ao longo do discurso, né, ao longo dos bate-papos, que uma certa coisa estava sendo muito levantada por todo mundo que tentava ali dar a sua opinião, principalmente a favor dos Nephilims. Pois bem, hoje então a gente vai falar sobre uma coisa que permeia grande parte das discussões, pelo menos as que eu acompanho, principalmente quando a gente começa a falar de religião. Hoje a gente vai falar sobre um negocinho chamado a falácia do argumento da ignorância. Enfim, o argumento da ignorância é uma falácia, e eu já vou explicar para vocês o que é falácia, que afirma que algo é falso a partir da falta de informação que a gente tem desse negócio sobre o qual a gente está falando. Como no exemplo do preâmbulo, que eu vou reforçar, tá linkado aqui embaixo, por favor, assistam esse vídeo. Esse tipo de falácia decorre de uma necessidade que a gente tem de sempre saber tudo. Pra gente é muito complicado a gente não saber alguma coisa, e é muito mais complicado ainda a gente assumir publicamente, falar para as pessoas que a gente não sabe de alguma coisa. Eu vou explicar melhor isso para vocês, mas antes, pra gente chegar nesse negócio de uma maneira mais clara, eu preciso contextualizar vocês a respeito da falácia. O que é uma falácia, afinal de contas? Enfim, o termo falácia em si ele já é meio autoexplicativo. Ele vem do latim, falare, que quer dizer enganar. E ele é usado bastante em discussões por aí, né? Em geral, assim, em resumo, são formas da gente dar uma volta no nosso adversário do discurso ali, sem realmente a gente provar que a gente está certo. A falácia em si, ela é uma manipulação discursiva a fim de que você, mesmo sem argumento, convença seu adversário de que ele está errado, de que você está certo. Tipo quando dois políticos debatem naqueles debates da televisão pré-eleição, sabe? Existem vários tipos de falácias aí, inclusive classificadas por nomes, e eu vou citar algumas delas que mais acontecem comigo, só para que vocês entendam. Eu vou começar citando, na verdade, a falácia que eu acho que é a mais imbecil de todas. Ela é tão imbecil que ela chega a ser infantil, que a gente costuma chamar de ad hominem. E o que é ad hominem ou argumentum ad hominem? É quando alguém tenta dizer que você está errado, que seu argumento está errado, que o que você está falando é besteira, não atacando o seu argumento, mas atacando você, a sua pessoa. Eu não sei como é que é para vocês que estão aí do outro lado, mas geralmente quando eu coloco alguma tese em discussão, depois de algum tempo de debate, de 2 ou 3 rodadas de debate aí, de réplica, tréplica, etc e tal, geralmente a pessoa chega para mim e fala: ah, você é um sabe-tudo, ah, você é um arrogante, ah,
falta humildade pra você. Por mais que isso seja verdade, e eu realmente seja um arrogante, ou não tenha humildade, ou enfim, qualquer tipo de... seja feio, gordo, bobo, careca, etc e tal, eu não consigo... eu não sei se vocês percebem, mas isso não invalida o argumento que eu tô usando. Vocês vão encontrar exemplos 1000 nesse vídeo que eu citei dos Nephilims, que vai estar linkado aqui embaixo. Só pra ficar claro, pra vocês não ficarem pulando janela, eu vou dar um exemplo pra vocês. Funciona mais ou menos assim. Sabe, o espiritismo ele faz uso de rituais. Mas não faz mesmo. O espiritismo prega que o contato com os espíritos depende de rituais. Tá, ele pode até pregar isso na sua teoria, no seu livro, na sua bibliografia. Mas se você for pensar bem, quando você vai num centro espírita, por exemplo, eles fazem as reuniões sempre no mesmo dia. Também sempre no mesmo horário. Elas seguem um mesmo padrão. E geralmente as pessoas até ocupam o mesmo lugar. Isso é ritualizar alguma coisa. Você está sendo ignorante, nem estudou, nem faz parte do negócio e quer já falar as coisas pra mim. Ou o negócio que aconteceu no vídeo dos Nephilims, né, que chega até a ser infantil. Alguém tentou invalidar os meus argumentos falando que eu não sabia do que estava falando porque estava lendo um roteiro. Vocês percebem que montar um roteiro não desqualifica a informação que eu estou dando? Vocês perceberam como é que é? Nesses casos que eu citei, tanto no caso do espiritismo como no caso do vídeo dos Nephilims, eles atacaram a minha pessoa, eles não atacaram meus argumentos. Em nenhum momento usou-se algum tipo de contra-argumento ou alguma tese contrária para refutar o que eu estava falando. Eles atacaram a mim. Esse tipo de discussão, eu costumo falar que é infantil, porque ela não agrega nada para ninguém. Ela não agrega nem para quem está falando, nem para quem está se defendendo, nem para quem está, no caso do Facebook, por exemplo, lendo a respeito disso. Ela só fica no reino da ofensa. A conversa ela fica vazia, não acrescenta nada pra ninguém. Enfim, existe um monte de tipo de falácia e elas estão... vocês encontram material muito rico sobre isso na internet. Se vocês quiserem, a gente até pode fazer uma série de vídeos, de repente os próximos vídeos, falando sobre algumas falácias mais comuns. Mas para esse vídeo em específico, eu quero me ater ao apelo à ignorância, à falácia do argumento da ignorância. Porque na verdade esse é um argumento que ele baseia muita coisa que vocês conhecem, e a gente vai chegar lá. Enfim, o que é o argumento da ignorância no final das contas? Imagina você andando por lindos campos gramados, assim, com a mata baixa, um tempo não ensolarado, mas também não frio, uma coisa mais harmoniosa, gostosa de você estar. E quando você olha para o alto da colina, você vê uma série de pedras dispostas de forma harmônica, formando um círculo assim. As pedras são enormes, são gigantes, são monolitos. Você olha para aquilo e pensa, eu não sei quem fez aquilo. Eu nem imagino como alguém conseguiria colocar umas pedras daquele tamanho de pé. Até aqui tudo bem, tá? Até aqui é uma conversa normal. Mas como no exemplo lá que eu dei lá no preâmbulo, a pessoa tem a necessidade imbecil de continuar falando. Devem ter sido gigantes. Vocês percebem que a pessoa ela não sabe o que aconteceu e ela faz uma observação e dá uma teoria sem a menor crivo ali. Ela tipo olhou e buscou na cabeça dela algum tipo de referência e falou. Vocês percebem que isso não dá para comprovar, não é comprovável? Isso não tem o menor cabimento? Enfim, a ciência ela trabalha o tempo inteiro com esse tipo de coisa, né? Ela tá ali no limiar entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. A única diferença que a ciência prega pra gente, e graças a Zeus que isso acontece, é que ela para lá onde eu falei que a gente tem que parar. Antes dela prosseguir para dar o argumento da certeza, que é esse finalzinho, o que ela faz? Ela busca evidências para aquilo. Então ela vai lá naquele monte de pedra monolítico, vai começar a observar ao redor, vai procurar nos livros da história local, vai procurar sobre os povos, vai ver se acha algum tipo de instrumentação. Ela vai fazer uma pesquisa, ela vai procurar evidências, fatos corroboráveis, evidências para montar seu cabedal de informação. Claro que esse canal aqui ele é basicamente religioso, então eu quero apontar para vocês aonde a falácia da ignorância atrapalha ligado à religião. Eu vou citar um exemplo bem bacana e espero que vocês gostem. Vamos lá? Eu imagino que todos vocês já ouviram falar de Sir Isaac Newton, um dos maiores gênios que já pisaram nessas terras. Na sua obra chamada Principia, ele faz uma série de observações, uma série de constatações, inclusive sobre as leis do movimento, as leis da gravidade, enfim, sobre um monte de coisa que a gente traz até hoje com a gente.
lá no momento das conclusões, ele faz uma citaçãozinha que tem tudo a ver com o argumento da ignorância. Eu vou ler. Os 6 planetas primários giram ao redor do Sol em círculos concêntricos ao Sol e com movimentos voltados para as mesmas partes e quase no mesmo plano, mas não se pode ser concebido que meras causas mecânicas poderiam originar tantos movimentos regulares. Esse lindo sistema do Sol, planetas e cometas, só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Exatamente. Sir Isaac Newton, um dos maiores cientistas que a gente conhece, pelo menos na era mais moderna, ele chegou no momento que ele dedicou a um ser superior, que no caso ele chamou de Deus, a responsabilidade pelos movimentos planetários, universais, estelares que a gente tem hoje em dia. Isso porque ele chegou até um certo ponto do conhecimento dele e não conseguiu adiante. E aí ele usou o argumento da ignorância. E engraçado é que ele era tão científico no que ele fazia que a desculpa, na verdade a teoria, o que mantém os planetas fazendo essa órbita, é a mesma coisa que ele tinha acabado de descobrir no livro dele, a gravidade. Ele só não conseguiu fazer isso ser comprovado de forma matemática, mas essa questão mais ampla, né, dos planetas em si, mas a matemática na Terra já tinha sido resolvida. Ele só não conseguiu porque aí entravam muitas variáveis, né, a gravidade do Sol puxando a Terra, da Terra puxando a Lua, do Sol puxando a Terra e a Lua, da Lua puxando a Terra e o Sol. Eram muitas contas para serem feitas que ele não conseguia fazer. Ou seja, eu não estou dizendo que Isaac Newton era ignorante de forma nenhuma, mas ele chegou num ponto de ruptura de conhecimento dele, que a gente chama de perímetro da ignorância. Pelos equipamentos que ele tinha naquela época, ele não ia conseguir fazer de forma satisfatória esse tipo de observação a ponto de conseguir ter respostas, equações plausíveis para esse tipo de problema matemático que ele tinha em mãos. Hoje em dia a gente já tem esses equipamentos e a gente tirou Deus dessa equação. Ou seja, ele fez exatamente o que o rapaz lá dos gigantes fez. Ele chegou em um ponto onde a sabedoria dele não conseguia andar mais para frente, né? Ele chegou ali no momento de ruptura e, por não conseguir ir além disso, ele dedicou essa lacuna que ele tinha de pensamento a um ser sobrenatural. Ele usou uma hipótese qualquer. Perceberam como isso é perigoso? Tudo que a gente sabe hoje em dia sobre o universo, sobre as leis mecânicas que regem o universo, já poderiam ter sido descobertas centenas de anos atrás por Newton. Ele só não descobriu porque ele resolveu, por X causas, parar por ali. Isso é mais ou menos como a gente faz quando a gente tem alguma situação que a gente não consegue explicar no cotidiano. Por exemplo, eu não consigo explicar como as pirâmides foram construídas, logo foram os Néfilins. Mesmo existindo evidências factuais, evidências ali comprovadas, que com um pouquinho de pesquisa a gente já consegue encontrar e explicar de maneira muito mais lógica o que aconteceu. Por exemplo, a gente não consegue explicar o porquê a gente não consegue emprego? Então é um orixá que está insatisfeito com alguma entrega que a gente deixou de fazer. Mesmo que com uma observação um pouco mais acurada, a gente consiga perceber que a gente não está conseguindo emprego porque a gente não está se esforçando o suficiente. Como aquelas pessoas que vão no terreiro tomar um passe, pedem um emprego para um guia, chegam na casa dela e ficam sentadas coçando a bunda o resto da semana. Sacaram? Agora eu preciso levantar um outro fator do argumento da ignorância. Conseguir provar que um argumento dado não está certo não necessariamente faz do outro argumento dado o correto. Por exemplo, no caso das construções das pirâmides lá, eu citei o que os arqueólogos modernos citam, que são coisas que eles encontraram por ali. As pedras foram levadas por trenós. E eles citam isso não somente porque eles encontraram hieróglifos nas paredes com desenhos das pessoas levando as pedras em trenós, mas porque eles encontraram os próprios trenós nas proximidades das pirâmides. E que elas eram cortadas usando martelos feitos de pedras chamadas diorito, porque esses instrumentos também foram encontrados ali nas proximidades das pirâmides. O fato é que você pode até, em algum momento, achar outras evidências e conseguir comprovar para mim que esses instrumentos em particulares, eles não eram usados para essas coisas que a gente está falando. Sei lá, o martelo era usado para consertar as havaianas dos operários que trabalhavam ali e os trenós eram as crianças dos filhos dos operários que usavam para descer as dunas. Isso, de fato, se você conseguisse realmente achar evidências para isso, invalidaria a tese que eu dei, que é a que os arqueólogos dão hoje em dia. Mas, de forma alguma, isso validaria a teoria de que foram extraterrestres que construíram essa pirâmide.
Você pode conseguir um dia comprovar cientificamente ali no laboratório, com experimentos reproduzíveis, etc e tal, que existem espíritos. Mas isso não quer dizer que tal autor psicografou de verdade um livro. Você realmente pode encontrar um dia lá no alto do Monte Ararat um barco gigante feito de madeira, mas isso de forma alguma comprova que era a Arca de Noé. E mesmo se você acha lá dentro da arca que aquela arca pertenceu a um camarada chamado Noé, isso não comprova o dilúvio universal. O grande problema é que a maioria das religiões se apoiam exatamente no perímetro da ignorância e usam esse argumento para apoiar grande parte da teologia que elas têm. Papai, por que o mundo inteiro não fala uma língua só? Bom, filho, sabe o que é? Quando nós estávamos ali nascendo, né, o ser humano nasceu, a gente ficou muito ambicioso, sabe? Aí todo mundo se juntou ali, todo mundo falava igual. Mas aí todo mundo se juntou numa coisa só e resolveu fazer uma torre que chegasse até o céu, pra gente encontrar Deus, sabe? Mas aí Deus olhou aquilo lá e falou assim, nossa, essas pessoas estão muito ambiciosas, eles não podem me encontrar, né? Porque ele era muito tímido, sabe? Ele era mineiro, ele era muito tímido. Então o que ele fez? Lançou uma maldição na galera, falou assim, ó, cada um vai falar uma língua diferente, porque assim vocês não entendem, não conseguem se pregar aí, cada um vai ficar brigando aí porque não vão conseguir se falar, e aí vocês não vão chegar aqui em lugar nenhum. Papai, por que o alho é bom pra gripe? Bom, filho, porque o alho é uma erva consagrada ao Ossan, né, que é o orixá ali das ervas das curas, e o Ossan abençoou ali quando ele era vivo, mais morto, mais espírito, mais vivia na terra, e aí abençoou para curar a gripe. Bom, agora que a gente já sabe explicar essas coisas, o argumento mágico aí ficou meio de lado. Mas por que raios eu tô fazendo um vídeo com esse tema, afinal de contas? Porque eu não quero que vocês se limitem a acreditar em uma pessoa só porque ela tem determinado título ou porque ela é bacana. E isso inclui, inclusive, a minha pessoa. Eu não tenho problema nenhum de você ser religioso. Eu mesmo sou médium de incorporação, eu trabalho num centro, né? Eu vou lá, incorporo guia, etc e tal. Eu sou religioso. Mas aprender é um negócio que a gente nunca pode deixar de fazer. Uma explicação divina, ela pode ser aceitável, não é o mais legal, mas ela pode ser aceitável a partir do momento que a gente realmente não consegue explicar aquilo. Mas se já existem evidências que expliquem esse tipo de coisa, conhecimentos adquiridos, principalmente pela ciência que explica esse tipo de coisa, não tem por que a gente não usar isso durante um passe, por exemplo. Mas então, onde entra a magia que eu tanto falo por aí? A magia ela entra nas lacunas que a ciência ainda não decifrou, como sempre foi. Ao contrário do que se pensa no senso comum, a magia não é conhecer horóscopos, símbolos egípcios, numerais cabalísticos, numerologia, essas coisas todas. Isso, na verdade, é esoterismo, tem muito pouco a ver com a magia. Magia é quando a gente consegue ir além da ciência, mas para isso a gente precisa conhecer a ciência. Saber que a laranja faz bem quando você está gripado, por exemplo, laranja é boa para combater a gripe, era antigamente do domínio dos magos. Mas aí então veio a ciência e conseguiu decifrar o enigma do porquê que a laranja fazia bem para as pessoas que estavam gripadas, né? Que tem tudo a ver com aquele negócio de vitamina C e o seu sistema imunológico enfraquecido. Então os magos pararam de fazer isso, né? Deixaram isso para o domínio da ciência e começaram a ir para coisas que iam além do que a ciência sabia. Isso sempre foi assim ao longo da história. É por isso, inclusive, que um outro nome que se dá nas tradições herméticas para magia, para o mago, é filosofia do fogo. Porque para ser mago, você precisa amar o conhecimento antes de qualquer coisa. Então meu conselho para vocês, daqui para frente, acostumem-se a perguntar o porquê das coisas. Bom, gente, isso era o que eu tinha para falar hoje a respeito da nossa falácia do apelo à ignorância, aí, né, do argumento à ignorância para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham ajudado vocês de alguma forma a abrir um pouquinho a cabeça de vocês para que vocês consigam sempre evoluir. A evolução está muito ligada ao conhecimento, né? Iluminação, iluminar-se quer dizer ganhar conhecimento, adquirir conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, inscrevam-se no canal, deem seu like pra gente, divulguem o vídeo nas redes sociais, espalhem a palavra por aí e até a próxima.